Salve, salve, galera! Rogério, fizemos uma viagem, uma abordagem sobre a questão indígena. Muito bem, professor. É isso? Nas terras no Brasil. Falamos um pouco da questão aqui em Rondônia. Exatamente. Fizemos primeiramente uma abordagem sobre populacional, né? Populacional no geral, para a gente começar a compreender também esse espaço territorial dos nossos indígenas. Muito bem. É isso? E agora a gente voltou aqui para fazer a revisão, né, professor Jorge, dos principais aspectos. Então, de olho na tela. Na aula 16.2, nós iremos falar sobre os aspectos populacionais do estado de Rondônia. É a nossa aula parte 2. Iniciamos a aula falando sobre a população do estado de Rondônia com base em 2021, que não é o censo, isso é uma informação, né, do ano, que foi publicada pelo IBGE em 2021, 8.815.278 habitantes é a população com base em 2021. Falamos sobre... pode falar, professor. Só faltou aqui, né, que era 2021, né? Vamos lá. Falamos sobre a distribuição da população rondoniense, que a gente consegue entender o seguinte, que maior parte da população de Rondônia, ela vive aonde? Nas áreas urbanas. Até mostramos em aulas anteriores para vocês aí a representatividade dentro do gráfico de pizza quando a gente fala da divisão da população rural e urbana. 26% áreas rurais, as pessoas aqui em Rondônia. Rondônia tem 52 municípios e a cidade de maior porte é Porto Velho, 539.345 habitantes. Outros municípios dentro de Rondônia, a gente vai encontrar os maiores de Paraná, com 130 mil, Ariquemes, com 109 mil, Vilhena, 102 mil, Cacoal, 85 mil, Jaru, 51 mil, Rolim de Moura, 55 e Guajará-Mirim, 46 mil. Certo, professor Jorge? Perfeito. Alguma observação? Uma observação que nós queremos que os nossos queridos alunos entendam é que, antes de nós falarmos da população indígena, a gente tem que ver o contexto da população como um todo. Exato. E também falamos que estes números serão revistos a partir do momento que nós tivermos os dados oficiais do IBGE. Muito bem. Beleza? Beleza. Temos aí a pirâmide etária de Rondônia, que falamos para vocês sobre todo esse processo de transformação com o passar dos anos em Rondônia. A gente observa também uma queda na redução da população de jovens de Rondônia, o crescimento da população de adultos, e a gente observa também o aumento da expectativa de vida do estado de Rondônia. Então, todas essas informações a gente consegue ver com a análise, a partir da análise dessas informações na tabela. E só lembrando que falei para vocês durante a aula que de 0 a 19 anos nós temos a população jovem de Rondônia, de 20 a 59 anos a gente tem a população adulta e acima de 60 anos a população idosa. Então, de acordo com o censo de 2010, existe aproximadamente 897 mil indígenas no Brasil, certo? Apenas 517 mil vivem em terras indígenas. Desse total de 897 mil, a gente tem aí 517 ainda mil deles que vivem nas terras indígenas, porque os outros, o professor Jorge falou, estão trabalhando, estão especializando, estão trabalhando muitas das vezes na cidade, já não moram mais nas terras indígenas. E existe hoje aproximadamente 307 etnias e 274 línguas indígenas em Rondônia. E, Rogério, um dia desse, já que você falou que eu estou na cidade, eu estava trabalhando na eleição, aí, como eu voto fora, né, em outra sessão, aí pegaram, tem carro à disposição, né? Aí colocaram todo mundo no carro para levar para votar. Aí tinha uma moça, ia também votar em uma outra escola, e aí eu comecei a conversar com ela. A moça bonita, só que branca, Rogério. E eu nunca pensei que ela poderia ser indígena. E ela disse que ela era indígena. Então, estão na cidade. Com certeza. Já estão na cidade, já estão trabalhando. Muito bem. Ela é vendedora de uma grande empresa multinacional de carros. Que ótimo, hein? Maravilha. Interessante, né? Com certeza. Estão ganhando espaço cada dia, estão presentes em vários locais, não só nas áreas rurais, mas também nas cidades, né, professor? Perfeito. Isso é algo bem positivo. Vamos lá?
E aí a gente observa aí, ó, que as maiores áreas com maior quantidade de indígenas é na região norte do Brasil, e os municípios que têm mais indígenas é São Gabriel da Cachoeira, depois vem São Paulo de Olivença e Tabatinga. Todas no Amazonas. Né? Exatamente. E aí, Rogério, a gente falou sobre as terras indígenas no Brasil e fizemos uma pequena abordagem em relação à questão do tempo, em relação a esse espaço reservado hoje a eles. Falamos que, desde o descobrimento, ó, essa área aqui ó, foi a mais povoada do Brasil e continua sendo. Exato. Isso, obviamente, desde o começo dos tempos, quando o europeu chegou aqui, nós falamos que eles sempre estiveram cada vez fugindo dessas áreas, indo para outras regiões. Muito bem. Por isso que a maior concentração hoje é nessa região aqui do Brasil. Exato. Que, inclusive, é a mais também preservada. Muito bem. Onde está a floresta amazônica. E aqui em Rondônia a gente consegue observar nessa maior área as terras do Urueu-Uauau, que falamos que compreende 12 municípios do estado de Rondônia, maior terra. E falamos aí dos nossos principais povos indígenas, inclusive nós falamos, ó, embora seja nome de animal, ó, gavião é um povo indígena em Rondônia. Exato. Arara também. Aí temos o Cinta Larga, Urueu-Uauau, Caripunas, Zoró, Caritiana e Suruí. E está aqui o mapa de localização das terras indígenas em Rondônia. Muito bem. Ok? Depois você dê uma olhada aí com mais calma em cada númerozinho aqui, para você identificar melhor onde são essas localidades, Rogério. Isso mesmo. Então, galera, vocês já estão com a bagagem para fazer a atividade e arrepiar. Então, agora é com eles, né, professor Jorge? Isso aí. É com vocês. Daqui a pouco a gente volta para fazer a correção. Tchau. E aí, galera? E aí, Rogério? Passou rápido demais, hein? Passou rápido demais. Demais, galera. Mas é bom que passe mesmo, porque esse momento eu fico ansioso para voltar e conferir o resultado das atividades, professor Jorge. Mas tu fica ansioso mesmo? Claro, com certeza, demais, porque eu sei que a galera também está ansiosa aí, nossos queridos estudantes que ficaram ligados durante a aula e chegou a hora de praticar. E a gente tem esse momento para discutir, debater e você compreender por que você acertou aquela questão, por que você errou de repente, porque nós estamos aqui para auxiliá-los juntamente com um professor presencial, né, professor Jorge? E, Rogério, e o que tu acha? Acertaram tudo? Tranquilo. Suave na nave? Suave na nave. Então, vamos junto? Vamos lá ver se todo mundo acertou? Atividade de sala, momento da resolução da atividade. Questão: vários grupos indígenas habitam ancestralmente Rondônia, sendo muito deles detentores de áreas destinadas legalmente à sua reprodução social. No exemplo da Reserva Roosevelt, localizada em Espigão do Oeste, trata-se de um território dos indígenas A. Cinta Larga, B. Zoró, T. Tupari, D. Gavião, E aí? Macurapi. E aí, professor Jorge? Eu estou só observando tu falando das letras aí para me falar de novo. Sim, e a japa rindo de mim. Para ficar tipo um coral, rimado, um coral, né? top demais. Tá vendo a sintonia da geografia? Perfeita. Sem mais delongas, Rogério. O nosso querido aluno vai lembrar que lá em Espigão do Oeste, Rogério, é o povo Cinta Larga. Muito bem. Ficou bacana, professor. Ficou tipo um coralzinho de final do ano. A, pá. B, arrochou. Vamos lá. Questão 2. Os Urueu-Uauau têm tido uma presença forte em relação à preservação ecológica, atuando na nascente dos rios, na caça e na coleta. Uma atividade realizada ilegalmente vem comprometendo a preservação nas terras dos Urueu-Uauau. O texto refere-se a exploração de diamante. B. Exploração da casterita. C. Exploração do carvão.
D. Exploração da bauxita. Ou letra E. Exploração da madeira. Olha, gente, lindo coral. Ficou bonito, né, gente? Perfeito, perfeito. E aí, professor, tranquilo? Suave na nave. Falamos que é a maior área, né? Então, Isso. certamente é bastante visada, porque nessa região a gente vai encontrar vegetação de grande porte, né? Uma dica. E essa vegetação de grande porte tem grande valor comercial. Desperta interesse? Com certeza. Ah, então... Inclusive, lá tem muita madeira de lei. Exatamente. Só pode ser exploração da madeira. Fechou. E os nossos queridos alunos lembram que isso foi falado durante a aula. Com certeza. Não falamos aí de diamante. Diamante falamos lá na reserva de Roosevelt, certo? Isso. Não falamos sobre casterita, que é ali na região mais próxima de Ariquemes, do Bom Futuro, e nem de carvão, né? Não. Nem carvão vegetal, tudo bem, mas carvão mineral aqui em Rondônia não. E também não falamos sobre bauxita. Questão 3. O território deste grupo indígena compreende a região que fica entre o Rio Candeias e o Jamari. O enunciado trata-se de qual grupo indígena de Rondônia? A. Zoró. B. Araras. C. Tupari. D. Caritianas. Ou letra E. Gavião. E aí, professor? Rogério, estava na aula esse assunto também, né? Também, tranquilo. Falamos que fica ali entre o Rio Candeias e o Rio Jamari. É isso mesmo. Então, nossos queridos alunos vão lembrar que estamos falando do povo caritiana. Ó, estão 95 quilômetros da cidade aqui de Porto Velho, então, né? Os caritianos são bem próximos da gente, né? Isso. E lá na aula realmente estava falando bonitinho a localização dos caritianos, né, professor Jorge? Isso. Vamos lá, questão 4. Segundo a Constituição do Estado de Rondônia, o Estado cooperará com a União na proteção dos bens indígenas, no reconhecimento de seus direitos originais sobre terras que tradicionalmente ocupam e no respeito